explicar, chamado Afogo, que é um orixá praticamente que quase ninguém conhece dentro do culto tradicional, porque não é um orixá louvado na diáspora, ele não tem na diáspora. Esse festival é um festival onde ontem a gente já fez todos os orôs, fizemos a fogueira de Xangô, fizemos o nosso festival interno. Quem viu, viu. Quem participou, participou. Fazer um festival, gente, é o nosso encontro. É o encontro da casa de orixá, é o encontro que as pessoas têm para poder louvar o orixá. Então, nós temos, a prática de nos encontrarmos mensalmente na casa do Oxê. Para a gente conseguir realmente se reabastecer com a chave dos orixás, para a gente conseguir se fortalecer. E essa casa está virando uma casa de muitos amigos, amigos frequentes. Hoje a gente teve essa semana um grande presente pelo professor Roland, que está aqui da UNB, que trouxe para nós o filme de Exu e a Ordem do Universo, que foi um filme feito pelo Babaquinho, contando sobre a história da Exu, e o quanto a gente tem orgulho de pertencer a essa família. Podem falar o que quiserem, falar do Babaquinho, podem falar o que quiserem de nós, mas a gente conta uma história. A gente conta o pioneirismo do orixá no Brasil e a gente conta a seriedade de uma tradição. Temos defeitos? Podemos ter, como muitas casas têm, como as pessoas e seres humanos que somos. Mas Babaquinho é uma pessoa que respeita o nosso ori. Ele é uma pessoa que leva o orixá como uma missão. Ele é uma pessoa missionária, ele é uma pessoa visionária. E ele, através do filme de Exu, ele conseguiu trazer para a gente aquilo que é a essência realmente do orixá. Aquilo que é a gente louvar o orixá para nos fortalecermos diariamente. O que a gente busca numa casa de Axé? A gente busca cura, Ninguém chega aqui saudável. Mas muita gente escuta, quem não chega por amor, chega pela dor, Eu não gosto disso. Eu acho que o orixá não tem que ser dor para ninguém. Eu não cheguei pela dor, eu cheguei pelo amor. Eu conheci o orixá através do amor. Comecei lá na Umbanda. E orixá, gente, é a nossa vida. É o ar que a gente respira, 24 horas por dia. O orixá está no olho do outro, está na nossa cabeça, está na natureza. E a gente precisa só aprender a estabelecer as relações interpessoais, que é o mais importante. O importante é a gente aprender a viver em comunidade. E a primeira comunidade é a comunidade do Axé, para quem é de orixá. A gente precisa aprender a conviver. Então a gente está mais ou menos, meus filhos sabem, mais ou menos um mês, praticamente, desenhando tudo isso que a gente fez nesses 2 dias e termina amanhã. O festival, gente, ou fazer tudo isso aqui que vocês vão ver hoje à noite, é muito mais do que só fazer essa festa hoje para uma comunidade. É um processo que começa antes, desde o dia que eu marquei a data do festival, lá no começo do ano. Então, ou seja, a gente precisa entender que a comunidade, ela faz parte da convivência e da louvação de orixá. Porque não é simplesmente, como a gente escuta, alguém paga para lavar a louça, alguém paga para capinar o terreno, alguém paga para fazer isso, e a gente chega simplesmente aqui, passa 2, 3 horas, absorve o conhecimento, pega sua bolsinha e vai embora. O orixá é antes, durante e depois. E todos os dias.
Então tem pessoas aqui que estão se preparando há mais de 30 dias. A nossa energia, ela passa desde a pessoa que trouxe um frango, pela pessoa que comprou uma comida, pela pessoa que está lá fritando um acarajé, pela pessoa que carregou um saco de lixo, pela pessoa que limpou um banheiro. Tudo isso é axé, porque o axé se dá por transferência. Então não pense vocês que vocês podem achar que aquilo que vocês fazem na casa de axé ninguém está vendo. O orixá está vendo. Tudo de positivo e tudo de negativo. Então eu quero que vocês saiam daqui pensando: será que o que eu busco no orixá está compatível com aquilo que eu quero? Será que aquilo que eu busco no orixá, eu quero apenas me beneficiar daquilo que o orixá me proporciona? Ou realmente eu quero viver a vida com o orixá? Porque o orixá não está pedindo para viver com você. É você que está indo buscar o orixá. E viver o orixá é muito mais do que só pertencer a uma casa de axé. Eu preciso ser a casa de axé. Eu preciso respirar a casa de axé. Eu preciso ter conceitos filosóficos bem pautados na minha cabeça, no meu ori, para que eu consiga estabelecer uma ordem na minha cabeça, na minha mente, para eu conseguir realmente fazer a mudança. Porque se eu não tenho aceitação e eu não tenho legitimação dos meus problemas, como é que eu vou aceitar ou eu vou apenas me beneficiar de um axé do qual eu não conheço? Por isso que nós somos um culto de iniciação. Quando todo mundo vai para orixá? Sim, todo mundo é. Agora, será que todo mundo está disponível para o orixá? Todo mundo quer realizar sacrifícios pelo orixá? Todo mundo vai fazer aquilo que o orixá precisa, daquilo que precisa ser feito e não aquilo que a gente quer fazer? Nem sempre o que eu quero é o que eu gostaria de fazer, mas é o que eu devo fazer como líder de uma comunidade. Esse é o ponto. Então, eu quero que hoje vocês saiam daqui muito mais fortalecidos do que vocês entraram. Eu quero que vocês busquem o axé desses 3 orixás que a gente vai louvar, Xangô, Oiá e Acogum. Eu vou explicar cada um deles, para que vocês consigam fazer a transformação. Quem está vindo pela primeira vez, dentro do culto tradicional, orixá, ele é coletivo. Orixá não é segregado. Orixá é cultuado numa comunidade. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui são assentamentos de pessoas iniciadas. Não é porque é meu assentamento, do fulano, do ciclano. É um assentamento de todos nós. Porque todos nós temos o direito de louvar o orixá. Todos nós temos o direito de falar com o orixá, de pedir o orixá. Só que o orixá não é nosso escravo. O orixá não tem que fazer pela gente. Nós é que vamos fazer com o orixá. O orixá, para você, ele pode ser assim, ou ele pode ser desse tamanho. Cabe a cada um escolher o tamanho que quer dar para o orixá. Então, a gente precisa entender que, dentro do culto, a responsabilidade é nossa. Não é simplesmente o ir no Deus, louvar. Se todas as nossas ações se concretizassem apenas com rezas, estaríamos todos morando num paraíso se a gente acreditasse no céu, né? A gente só rezaria, acordaria, ficaria 24 horas rezando e todos os nossos problemas estavam sanados. Mas orixá não é só isso. Orixá é uma filosofia de ação. Quanto mais eu tenho ação, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu enfrento os meus desafios, mais eu vou conseguir ter forças
para ir adiante na minha vida. Obstáculo nós vamos ter sempre. Dificuldade nós vamos ter sempre. Mas, com o orixá é muito mais fácil da gente enfrentar tudo isso. Vou contar um caso rápido. A gente tem um filho nessa casa, uma criança de 7 anos. E no dia do filme, segunda-feira, essa criança foi diagnosticada com tumor maligno no cerebelo. Ela operou hoje. A cirurgia começou às 7 horas da manhã e terminou agora às 4 horas da tarde. Desde a segunda-feira que a gente só reza. Estubou e está vivo. Esse é o orixá. Esse é o orixá. Nós não podemos comandar aquilo que o Deus, que Ele é do mar, tem para nós. Mas a gente pode se fortalecer e se preparar para aquilo que o Deus trouxer para a nossa vida. Então, se a gente legitima o nosso problema, a gente aceita aquilo que a gente tem como problema, basta a gente focar onde? Na solução, porque problema a gente já tem. Então, a gente precisa sempre ter uma mente com plano B, C e D. Como diz meu pai, a vida cobra. Quem não fizer nessa vida, a vida vai cobrar. E é cobra caro, viu, gente? Não faça nessa vida não achando que daqui 10 anos você vai colher alguma coisa, ou que você não vai colher nada. Ou você planta lá no passado para colher no presente, ou então no futuro você não semeou nada, você vai ter uma colheita muito vazia de nada. E aí não dá para fazer em 20 dias o que deveria ser feito em 20 anos. Aí, nossa, é muito difícil. Nada acontece na minha vida. Eu faço boli, eu faço ebó, eu faço iniciação, eu rezo, eu peço para o orixá. Será que você está fazendo certo? Será que você entendeu que realmente é o orixá na sua vida? Será que realmente você prestou atenção nas suas pequenas ações diárias? Como você trata o outro, como você dá bom dia para a pessoa na padaria, como você trata a sua mãe, como você trata o seu pai? Ou você é um poço de arrogância, ou um poço de ego? O orixá não tem ego. O orixá quer da gente posicionamento, porque aquele que também não se posiciona é dito como falso. Porque aquele que não... Eu posso ser, eu sou observador demais. Desculpa. Isso para mim não é uma qualidade positiva. Observador, ok. Mas você tem que abrir a boca. Porque se você não abrir a boca, ninguém sabe o que muda o quê. E aí você dá o direito do outro te pré-julgar. E às vezes você não é nada daquilo que a pessoa está julgando. Você não abriu a boca? Como é que eu vou saber se aquilo que sai da sua boca é positivo ou negativo? Uma coisa é timidez. Outra coisa é só observar para... né? Para o monte da cobra. É isso, gente. Vamos falar de Xangô, vamos falar de Oiá, vamos falar de Jacobum. Eu falei até um discurso para vocês, que é muita coisa, né? Não dá para falar desses 3 orixás se não tiver uma cobra. Bom, quem não conhece Xangô, né? Você. Bom, Xangô é um orixá que faz o quê? Influencia a vida de todos nós, né? Sejamos iniciados ou não, todos nós, quem nunca pediu nada para Xangô, né? Quem nunca clamou por Xangô nessa vida, mesmo sendo não iniciado. Só que Xangô é um orixá que diferencia o justo do injusto. Vamos entender a justiça como uma questão de direito das pessoas e não de vingança. A verdade e a justiça precisam andar juntas.
Quando eu peço justiça, significa que Xangô vai colocar ordem na desordem. E que ele vai trazer equilíbrio para as soluções da nossa vida. Todo mundo aqui tem Ori. Acho que eu não ia falar de mim. Então, Ori serve para a gente desenvolver a nobreza. Tem pessoas que carregam o nome de Ifá, e Ifá me trouxe nobreza. Será que as pessoas estão tendo atitudes nobres? A gente precisa saber o significado, os iniciados de Ifá precisam saber os nomes e os seus significados. Porque não adianta eu fazer uma iniciação, carregar um nome X, e eu não entender o que eu vim fazer aqui, o que o Ifá trouxe na minha vida, porque o seu nome ele dá a sua sentença e ele assina aquilo que você é dentro da sociedade. Ou você carrega aquilo que você tem como nome de iniciado, porque o destino te deu e legitima isso, ou então fica difícil. Aí você vai ser aquele que só se lamenta. Né? Comportamento nobre é digno de um rei e de uma rainha. Comportamento nobre é ter atitudes nobres. É não ter atitude de plebeu. É ter atitude de rainha e de rei. Essa nobreza é falar da saúde, é falar da prosperidade, é falar de várias coisas boas e da própria saúde mental, principalmente. Vários itãs, contos ou parábolas, dentro do culto a gente tem os itãs, os mitos, conta que Xangô lutou muito para vencer. Então a gente cultua Xangô para quê? Para pedir vitória. E aí a gente precisa encontrar os recursos necessários para realizar aquilo que a gente pretende realizar. Então a gente cultua Xangô para que o nosso esforço não seja em vão. A gente cultua Xangô para que Xangô faça com que a nossa vida ela tenha um sentido de existir. Porque, gente, a harmonia e a vitória andam junto também. Se eu não tiver harmonia no meu Ori, se eu não tiver harmonia na minha cabeça, se eu não tiver harmonia com as pessoas, como é que eu vou ter êxito e vitória na minha vida? Eu não vou ter. Então, ontem, as oferendas que nós fizemos, essas comidas que vocês estão vendo ali, ó, e depois vocês podem ir lá fora, bater cabeça todos, são oferendas que ajudam a gente a ser menos inseguro. São oferendas que ensinam a gente a ser menos medroso na nossa vida. Xangô é um orixá que ajuda as pessoas que têm síndrome do pânico. Xangô é um orixá que ajuda quem é frágil emocionalmente. Xangô é um orixá que ajuda as pessoas que têm depressão. Xangô é um orixá que ajuda as pessoas que têm ansiedade. Então, o nosso Ori, quem já ouviu falar numa pedra de raio chamada Edumará? É o símbolo máximo de Xangô, né? É uma pedra de raio. Pode cair um raio, e aí essa pedra, ela é tão forte que nem o raio consegue destruir. E assim precisa ser o nosso Ori, como uma pedra de Edumará. Então, vamos fazer a analogia dessa pedra, que é o símbolo de Xangô, para a gente aumentar a nossa segurança física, a nossa segurança mental, a nossa segurança emocional, né? Gente, Xangô, que foi um rei, ele era um líder. O axé de um líder deve ser único, inigualável. Todo sacerdote tem um poder de liderança. Só que não dá para a minha liderança ser igual à sua. Que não dá para ser igual à liderança dele. Porque cada um precisa imprimir a sua marca pessoal. Vocês acham que eu nasci sacerdote? Ou que eu aprendi a podia ter o destino, o sacerdócio no destino? Mas liderar uma comunidade a gente aprende dia a dia. Coisa que não é fácil. Então cada um precisa desenvolver o seu próprio potencial.
para liderar o seu próprio Ori. Só que, como que alguém quer liderar uma comunidade ou alguma coisa se não consegue liderar a si mesmo? Então todos vocês aqui, sacerdotes ou não, precisam pelo menos ser líder da vida de vocês. Mas eu não consigo nem gerir a minha própria vida. Eu tenho um problema todo dia. Eu tenho um problema com a mãe, tenho um problema com o pai, tenho um problema no trabalho, tenho um problema no vizinho, eu tenho um problema não sei aonde. Todo momento eu tenho problema. Problema de relacionamento. Então eu não tenho liderança, eu tenho problema. Se eu não liderar a minha própria vida, como é que eu vou ajudar a liderar e cuidar de uma comunidade? Então, Xangô, a gente cultua Xangô para que a gente consiga ser incansável, para que a gente consiga não desistir da vida. Por isso que quando a pessoa está lá, tendo alguns problemas de morte prematura, pânico, a gente cultua Xangô, para que Xangô traga força para essa pessoa, traga segurança para essa pessoa, tá? Então, só que aí, gente, existe uma outra questão. Ninguém conquista a vitória contando mentira. Xangô é um orixá que abomina a mentira, detesta a mentira. Já tem um mito de Xangô que diz que Xangô esfrega a cara do mentiroso na pedra do raio. Então, só que a pior mentira é aquela que a gente mente pra gente mesmo. Não é a mentira que você me contou. É aquilo que eu minto pra mim mesmo. É aquilo que eu falo de mim que não é verdade, porque a primeira palavra que sai da minha boca são os meus 2 ouvidos que ouvem. E não tem como a gente cultuar Xangô sendo uma pessoa que omite, ou mente, ou manipula as coisas e as situações, né? Quanto mais correto eu sou na minha vida, mais eu vou ter prosperidade. Isso se chama Yuapelê, se chama caráter. Ou seja, quanto mais correto eu for, mais prosperidade eu vou ter. Quanto mais reto e idôneo eu for, mais prosperidade eu vou ter. Então, a devoção, né, para com os orixás é um caminho de conhecimento, é um caminho de vitalidade, é um caminho de sobrevivência, é um caminho de força, mas é também um caminho de bem-estar. A gente precisa cultuar o orixá para a gente ter bem-estar. Então, cada orixá tem a sua particularidade. Não é porque eu sou filha de Xangô que eu também não preciso de outros orixás. Porque o nosso Ori precisa de vários orixás. E quem vai dizer quais são os orixás que a gente precisa se chama Ifá Orunmilá. Não sou eu que vou dizer. É Ifá. Né? Então, Xangô, como orixá justo que ele é, aquele que ele vai castigar as pessoas que negam o seu próprio erro. A gente pode errar. E Exu já fala pra gente, admita seu erro. Por isso que ele é um orixá benevolente. Porque se eu errei, eu vou aqui dizer para ele, Exu, eu errei. Me ajuda a corrigir, ele corrige. Ele ajuda, ele vai fazer o caos, mas ele vai trazer a ordem. Agora Xangô não vai corrigir, porque ele é justo. Então, a gente tem que aprender, se eu não admito que eu errei, ou que eu fiz algo de errado, não vai pedir nada para Xangô. Porque aí você quer o justo pelo não justo. Então prestem atenção, porque às vezes as pessoas querem confundir, eu preciso que, né? Os doutores advogados aqui sabem muito bem disso, do que eu estou falando. Né? O justo pelo não justo. Uma coisa é a gente realmente defender algo que a gente acredita e que é correto. Outra coisa é o nosso trabalho. Tudo bem. Então vou ter que defender, às vezes, aquele que não foi tão correto.
Mas se o seu ori for justo, e você não compartilhar do mesmo problema que o ori do seu cliente, por exemplo, porque, gente, a tristeza é contagiosa, a fofoca é contagiosa, a lepra da língua é contagiosa, a intriga é contagiosa, a alegria também é contagiosa. Porque a gente não pode carregar os problemas dos outros no nosso ori. Então, a justiça faz valer a verdade absoluta, mas ela não transforma o certo em errado, e nem o errado em certo. Quando eu me conheço, eu reconheço a realidade que eu vivo e eu evito mentir para mim mesmo. Então, ou seja, a consequência da gente não admitir a verdade é a derrota. Então, a gente precisa aprender a admitir quando a gente erra e quando a gente acerta. Porque aí eu vou saber se eu vou ser derrotado ou se eu vou ser um vencedor. Né? Então a gente precisa enxergar, acima de tudo, a verdade dentro da gente. Então não vamos esquecer uma coisa de Xangô também. Que Xangô ensina o homem a trabalhar suas emoções. Então vamos trabalhar hoje. Vocês vão receber o axé de Xangô. Pensem e peçam para que Xangô trabalhe as emoções de vocês. As emoções do coração, aquelas emoções não tão legais, como ódio, rancor, como mágoa, como esse tipo de sentimento. Xangô vai trazer o axé do fogo. Oiá vai trazer o axé do fogo, para a gente transmutar essa energia e a gente mudar a energia para que a gente flua através do fogo e transforme. Porque quando a gente vai falar de Oiá, a gente vai falar que Oiá é aquela que atravessa o fogo e não se queima. Oiá é um orixá que foi muito injustiçado dentro da diáspora do mundo afro-brasileiro, por conta da sua natureza mística, né? Ah, Oiá barraqueira, Oiá isso, Oiá aquilo, Oiá não sei o quê. Não. Primeiro, como é que a gente pode cultuar o orixá e denegrir a imagem do orixá? Dentro do culto de orixá tradicional iorubá, não. Na minha casa, não. Não admito falar de nenhum orixá como um arquétipo negativo, porque o orixá não tem arquétipo negativo. Ele pode ter arquétipo bélico, mas negativo não. Né? Não é isso que a gente ensina. É que Oiá, ela é uma força, ela é uma divindade devastadora, né? O vento derruba tudo, então ela é feroz. A natureza dela é o que? Imponente. Então Oiá vem para cima. Ela vai fazer mover rios e fundos, mas se você for lá e bater cabeça para ela, ela vai te ajudar. É aquela que vai lá, pega seu filho e deita no colo. Então a gente cultua Oiá para trazer transformação, superação dos nossos obstáculos, para trazer prosperidade e para trazer para o ori dos seus devotos celebração. Quem é que não quer ser celebrado? Quem é que não quer ser notado? Quem que não quer que passe pela vida e que seja perceptível? É tão ruim a gente ser visto, mas não ser lembrado, né? É tão ruim a gente não fazer nenhuma diferença, ou as pessoas nem lembrarem que a gente existe. Tem gente que não está aqui, mas que o ori é lembrado a todo momento, porque se faz presente. E a gente se faz presente com as ações boas. Porque aquele que faz ações não tão boas vai ser lembrado de maneira contrária. E aí cada um escolhe a forma que quer viver. Cada um escolhe a forma que quer pensar. Então, quando eu falei que Oiá é aquela que atravessa o fogo e não se queima, imagina alguém atravessando o fogo. Se atravessar rápido, não vai se queimar. Se demorar para atravessar, vai se queimar, certamente. Então, o fogo, ele queima, ou seja, o que faz queimar o homem é a permanência dentro do fogo. Então, a coragem que a gente busca através da Oiá é que a gente possa atravessar rapidamente todos os obstáculos que estão na nossa vida.
Por isso que eu falo, tomem ações rapidamente e parem de enrolar. Eu conheço a biografia espiritual, acho que de 90% dessa sala. Todos eu já tive que ter uma palavra dessa. Não demorem para tomar ações na vida. Tomem ações rápidas. Porque rápida não é impensada, é impulsiva. Não deixem as coisas arrastarem. Não deixem os problemas arrastarem por mais de 20 anos. Não deixem o mesmo problema se arrastar por muito tempo. Porque senão depois vem o destino e como é que você vai consertar tudo isso? Aí você não vai ter mais tempo. O problema é gerir o tempo de vocês. E aí vocês levam anos com os mesmos problemas. Então a gente precisa, o fogo, ele vai trazer, esse fogo de olhar vai trazer para vocês a superação das dificuldades, as limitações e vai ajudar na falta de saber como é que eu vou focar numa solução, como é que eu vou trazer um conhecimento, um saber para a minha vida e como é que eu vou aplicar diante das minhas relações, seja na saúde, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento, seja na vida espiritual. Olhar traz para a gente a coragem para a gente aprender que das dificuldades a gente vai superar e vai fazer as adversidades e as oportunidades. Porque é no meio da dificuldade que a gente vai aprender como é que a gente vai vencer. Não é no meio do fácil. Porque se tudo for fácil, a gente não vai dar trabalho nenhum para o nosso destino. Então, com o olhar, a gente vai conseguir enfrentar os obstáculos por mais difícil que ele seja. Que aí a gente vai pedir para o fogo de olhar, para o vento de olhar, força de olhar, coragem de olhar, para colocar tudo isso no nosso livro, para a gente conseguir se transformar. Tá? Então, mudando agora para a Cogum. Quem já ouviu falar de Cogum? Tirando quem está no tronco? Ninguém. Claro, né? Tirando quem estava aqui ontem. Bom, a Cogum, gente, na terra iorubá, é um orixá que veste palha. Então, aqui na diáspora, a Cogum não é o Baluayê. O Baluayê é um orixá que no candomblé, no culto afro-brasileiro, ele veste palha. Na terra iorubá, a Cogum, ele não é o Baluayê, nós estamos orixá o Baluayê ali, e o Baluayê não vem com palha. A Cogum é o orixá da magia. A Cogum é o grande patrono da magia. É um orixá vinculado à medicina. É um orixá vinculado à grande feitiçaria, à grande fecundidade da floresta. Ele está ali ligado um pouquinho com Ossan, junto com a magia de Ossan, mas é um orixá que vai trazer para a gente grandes curas. Curas mentais, curas psicoemocionais, curas físicas. A Cogum, ele é um orixá que sim, ele vai se embrenhando no meio da floresta e vai observando. Ele vai trazendo com o poder do fogo essa mudança. Gente, o que o fogo faz? Ele não dança, a labareda do fogo, ela não faz assim. E aí você vai o quê? Desviando. Quem sentiu na fogueira ontem, viu os desvios, é uma sutileza energética, mas também é uma profundeza energética. Um orixá que se veste todo de preto, de Oxê Dudu, Axé Dudu, que é o axé preto, o axé mágico, o axé da transformação. Esse símbolo de o preto dentro da magia iorubá significa o mistério, significa o grande feiticeiro da floresta, que significa o oculto. Ninguém sabe o que um feiticeiro carrega. Viu, Ifapuli? A Cogum, ele trabalha trazendo muita cura poderosa.
cura para a cabeça, principalmente. Cura não só para as enfermidades físicas, mas para as enfermidades mentais. Para a depressão, para a ansiedade, para pânico, para tudo isso, a Kogum transforma e atua na mudança interna da gente. Para que a gente seja, através dessa grande magia que ele carrega, cada vez mais o que a gente quer no corpo de orixá? Buscar força. Força para quê? Para a gente resistir e superar todos os nossos problemas. Só que a magia preta, ela esconde, ela ajuda, né, na verdade, a transformar e mutar os nossos inimigos internos. Gente, o maior problema, todo mundo fala, eu sofro. Olha aí pra mim no jogo, se alguém fez macumba pra mim, se tem feitiço pra mim. Todo dia isso. É mais fácil a gente colocar na conta do outro, né? Que alguém fez alguma coisa pra mim. E você faz o que pra você? Você é o seu pior. Seu pior inimigo é você mesmo. Tem pessoas que são bomba relógio. Ela só falta explodir dela mesma. Ela é um perigo para ela. A cabeça vive... Gente, a Kogum é esse orixá que vai trazer essa magia de mudança, essa magia de transformação interna, de matar realmente os inimigos internos. E quando eu mato os meus inimigos internos, os externos nada podem contra mim. Então a Kogum vai trabalhar a ânsia de vocês. A Kogum vai trabalhar a transmutação pelo fogo. Então peçam, né, quando essas labaredas de Kogum, né, quando tiver o fogo por aqui, seja de Urá, seja de Xangô, peçam novas direções, novas rotas, novos caminhos, novos direcionamentos. Tentem driblar o problema de vocês através do axé do fogo. Contornem os obstáculos. Gente, aqui está todo mundo saudável. Aqui ninguém passa fome. Aqui todo mundo tem trabalho. Aqui ninguém tem, não está faltando um membro, não está faltando nada. Por que a gente vai só se lamentar da vida? A gente se lamenta demais. Olha aí o que nós passamos por hoje de manhã, todo mundo preocupado. Alguém queria estar na pele daquela mãe, daquele pai, da minha pele, como orientadora. Porque aí as pessoas depositam no sacerdote a tábua de salvação. E eu não sou tábua de salvação de filho de orixá. Não sou. E nenhum sacerdote deve ser. Porque cada um é responsável pela sua própria vida. Só que o sacerdote, às vezes, tem que clamar muito mais pela vida do filho do que a própria pessoa. O quanto vale a vida de vocês? Que a minha vale muito. E uma coisa que eu sempre falo aprendam, esses anos todos de culto me ensinou que aprendam a deixar um legado. Qual é a marca que vocês querem deixar aqui na Terra? Quem sabe, quem me conhece sabe que eu gosto muito de um orixá chamado Erim, que é o elefante, né? Que é um orixá que a gente cultua na África e que eu fiz iniciação. E esse orixá, gente, é um orixá que nos traz marcas. Que marcas são essas? São as pegadas que a gente precisa deixar na vida. Qual é a sua pegada? Qual é a marca? O que faz o elefante? Ele pisa na terra, a grama desce e depois ela sobe. Mas todo mundo sabe que a pisada do elefante ela é reconhecível, né? Ela deixa rastro. A gente precisa deixar rastro.
A gente precisa deixar rastro na nossa vida, a gente precisa deixar um legado. E na hora que morrer, não adianta chorar. Nossa, como isso é duro. Essa, na verdade, é um pensamento africano. Não é que eu sou dura. O brasileiro romantiza muito a morte, a vida, se lamenta, chora. Africano, como disse no filme, a primeira coisa que falou o Baba King, vamos parar de achar que africano é pobre coitado. Porque eles não são, eles escolheram ser do jeito que eles são. E do jeito que eles são, quem viu o filme, viu o quanto eles são muito mais felizes que nós. O quanto eles são mais fortes, mais resistentes, mais alegres. E a gente aqui tem casa privada, roupa lavada, comida, saneamento básico, água potável. E lá não tem nada disso. Só que você passa na rua, faltam eles deitar o tapete para a gente passar. Eles têm uma coisa diferente da gente. Aquilo que o nosso dinheiro não compra. Vocês acham que eles sabem o que é um cartão de crédito? O que é um Pix? Conta no banco? Mas eles têm tudo aquilo que a gente procura. Sorriso no rosto, alegria no coração, felicidade, sanidade mental. É o que eles mais têm e o que a gente louva o orixá para pedir. Porque é o que a gente não tem. Então vamos parar para pensar. O que a gente está fazendo aqui na Terra? Será que vale a pena? Não vale a pena? Eu vou cultuar o orixá, eu vou sair daqui com um pensamento diferente? Eu vou sair daqui melhor que eu entrei? Eu vou buscar aquilo, eu vou buscar aquilo que eu preciso hoje para sair daqui abastecido, para voltar mês que vem e a gente conseguir de novo se renovar energeticamente? É isso, gente. O orixá é isso. Certo? Antes de eu fazer uma reza, para a gente abrir, nós vamos